Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje é para a gente falar a respeito das dúvidas que vocês pontuaram da semana 4. A primeira questão que vocês pontuaram é a questão número 1 e vocês falaram que vocês não sabiam o que teriam que fazer. Então, eu trouxe aqui já resolvido, tá? E a gente vai conversando. A questão 1, ela vai falar assim, ó, considere as relações a seguir, listando todos os elementos da relação, representando-os em um diagrama de flechas. O que é um diagrama de flecha? É isso aqui, ok? E no plano cartesiano, o gráfico. O plano cartesiano é o gráfico, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Essa minha relação, ela tá escrita nesse formato aqui. Então, presta atenção no seguinte. Se eu tenho aqui escrito que é x, y e aqui é A, é cartesiano B, o meu ponto, ele vai ser um ponto que a primeira resposta, o primeiro elemento que eu vou usar vai ser o x. Deixa eu dar uma limpada aqui. O primeiro elemento vai ser o x, em qual conjunto que ele tá? A, ou seja, o meu A são os meus valores de x, tá? E a minha resposta tem que ser um elemento do conjunto B. Cadê o conjunto B? Tá aqui, pode ver, ó. Aqui a gente tem essa informação. Então, nessa primeira tabela aqui, é só para a gente entender se funciona. Então, presta atenção. Quando eu coloco o elemento 0, eu vou seguir essa regra e 0 mais 1, 1. Beleza. Tem um aqui? Sim. Portanto, é válida essa opção. Quando eu coloco o número 2 no lugar do x, eu tenho 3 como resposta. Também tenho 3 aqui, então funcionou. Quando eu coloco o 4 dá 5, fechou. Só que quando eu coloco 6 dá 7 e eu não tenho 7 aqui, portanto, essa opção aqui, ó, eu não vou dispor no gráfico do meu plano cartesiano. Quando eu coloco o número 8 dá 9 e fechou. Portanto, a gente só tem esses pontos aqui embaixo. É daí que gera esse diagrama e esse gráfico aqui, tá bom? A letra B, né, vai dar um conjunto P e os elementos todos têm que pertencer ao conjunto P. Então, quem são os meus valores de x? Os elementos que pertencem ao P. Quem são meus elementos aqui? Quem são os meus y? Os elementos do P também, tá? Então, a gente faz a mesma coisa, a gente monta a tabela e vai resolver, né? Então, qual que é a minha condição? Que x mais y tem que ser menor do que 3. Então, se eu colocar o 0 e o 0, o x mais y dá menor que 3? Sim. O 0 e 1 vai dar menor que 3? Sim. E aí, a gente vai colocando todas as opções que a gente consegue pensar, que vamos combinar, e vai fechar essa condição de serem valores menores do que 3. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui o 2 e o 2? Não, por quê? Porque já vai passar de 3, né? E por que eu não posso colocar o 2 e 1? Porque vai dar 3 e precisa ser menor que 3, não pode ser igual a 3, tá bom? Depois eu vou fazer o gráfico, vou fazer o diagrama, e depois eu vou fazer um plano cartesiano. Não liga os pontos, porque a gente não está falando de uma função propriamente dita, que a gente vai ligar os pontos. A gente está falando de relações, tá? Então, relações é um pouquinho antes das funções. Outra questão que vocês falaram que tiveram dúvida foi a questão 2. Vocês ficaram com dúvida justamente aqui no enunciado que vocês não sabiam se a letra E e a letra F elas eram funções, como é que tu vai saber que é uma função ou que tu não vai. Então, a gente vai fazer paralelas aqui, ó. Tá? Quando eu faço essas retas aqui, eu tenho que perceber se em alguma delas cortou em mais de um ponto. Então, observa justamente aqui, ó. Aqui cortou em um ponto e cortou aqui e cortou aqui. Então, tem retas na vertical, cortam em mais de um ponto. Portanto, ela não é uma função. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, mesma coisa. Teve alguma reta que cortou em mais de um ponto? Não, não teve, certo? Então, pensando nesse lado, ela seria função. Por que ela também não é uma função? Buraco. Eu não posso ter um buraco numa função. Então, volta aqui no exercício da letra E, ó. Tá vendo que eu não tirei o lápis do papel? Enquanto eu não tiro o lápis do papel ou da tela, no caso que eu tô fazendo no tablet,
eu vou dizer que é uma função. Por que que eu digo que não é função? Porque na segunda condição, que é cortar só em um ponto, ela cai fora, porque ela corta em mais de um ponto, tá? Agora, olha essa aqui, ó. Eu venho aqui, dou um salto e continuo. Portanto, ela não é uma função por causa desse salto. E, formalmente, a explicação tá aqui, ó. Existe elemento que não se associa com nada no contradomínio, né? Então, eu tenho esses elementos aqui que não estão associados, portanto, não é uma função. A questão 3 foi outra questão que pontuaram que não entenderam, que não faziam ideia de como resolver. E o que que a gente tem que fazer? A gente tem que entender toda ela, mas eu não consegui trazer ela toda aqui no slide, na apresentação para vocês, então eu trouxe só o comando inicial, o gráfico e as alternativas para a gente conversar um pouco. Então, ele explicava lá no texto o que que tinha acontecido e ele dá esse desenho aqui em gráfico para a gente entender o que a cada tempo ele fazia. Então, aqui a gente tem, ó, minuto 5, 10, 15 e sucessivamente as informações que constam ali nesse gráfico. Com base nesse gráfico e nas informações de texto, a gente tem que responder se essas alternativas são verdadeiras ou falsas. O que eu vou observar é o seguinte, ele fala que chegou no ponto de apoio. Cada vez que ele chega no ponto de apoio, eu vou entender que ele está aqui, ó, na imagem 0, tá? Eu vou entender que o y dele é igual a 0. Então, esse meu ponto aqui, por um acaso, ele é 10,0? Sim, ele é. Então, conforme está escrito aqui no texto, essa alternativa ela é verdadeira, tá? Porque, ó, o zoólogo está aqui, ele anda um pouco, para lá em alguma posição do zoológico, né? Depois ele volta para o apoio, tá? E ele vai ficar esse tempo aqui, ó. Então, no ponto 0, tá? Na distância 0, ele permanece no ponto de apoio. A alternativa 2 aqui fala que o zoólogo ele vai chegar ao ponto de observação pela primeira vez 15 minutos depois de ter saído do ponto de apoio. Então, deixa só a gente colocar aqui, é o ponto de apoio e aqui é o ponto de observação, certo? Então, o ponto de observação, ele vai chegar a primeira vez aqui, ó, né? Porque é onde eu consigo fazer essa ligação. Então, que tempo é esse? 25. E de onde ele saiu? Do ponto de apoio. Qual foi a última vez que ele esteve no ponto de apoio? 15 minutos. 25 menos 15 dá 10 minutos. E o que que ele fala no texto? 15 minutos. Portanto, falsa, tá bom? A terceira alternativa vai falar que o zoólogo esteve no ponto de observação durante 20 minutos. E essa alternativa, ela é verdadeira. Por que verdadeira? Porque ele esteve nesse pedaço aqui, né, observando. Então, eu vou ter que fazer 35 menos o 25, e ele também esteve nesse pedaço aqui observando, que fica 45 menos 55, que sim, vai fechar os 20 minutos, tá bom? A próxima alternativa fala o seguinte, o zoólogo notou que havia esquecido o binóculo 5 minutos após deixar o ponto de observação. Então, ele estava aqui no ponto de observação, ele volta, pega esse binóculo, certo? E o que que a gente pode entender? Que ele levou quanto tempo aqui, ó? 5 minutos. Portanto, essa alternativa ela é verdadeira. A última alternativa fala que o zoólogo ele ficou em média 50 minutos, né? Ele levou 50 minutos ali do ponto de observação a sua chegada ao ponto de apoio para encerrar o trabalho dele. Então, pensa comigo o seguinte: o tempo de trabalho dele encerrou aos 75 minutos. Só que ele fica aqui, ó, 5 minutos no tempo de apoio. E já aqui na observação, ele fica 20 minutos. Quanto tempo que isso dá? 50 minutos. Tá bom? Então, é por isso que a gente tem essa sequência de verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, tá? Porque ele não tá necessariamente preocupado com os pontos, mas o que que ele teve. Então, para a gente entender o gráfico, é essencial a gente ter aquele texto que está aqui em cima, que eu vou pedir para vocês acompanharem lá no livro didático. Outra questão que vocês falaram que vocês não sabiam fazer foi a questão 5, né? E ela fala o seguinte, que tem uma função que ela é definida que o f de 0 é 1, o f de 1 é 0 e o f de n mais 1 é igual a 3 vezes f de n menos f de n menos 1, e vocês falaram que vocês não sabiam o que era para fazer. Primeira coisa que a gente vai fazer, quem é o f de 2? Então, eu tenho que pensar no seguinte, se eu quero o f de 2,
Quem vai ser esse meu n aqui? Bom, eu quero que n mais 1 seja 2. Então, quanto que é o meu n? 2 menos 1, que o n fica 1, tá? Então, para eu poder fazer o f de 2, eu tenho que entender que o meu n vai ser 1. Então, o que eu vou resolver aqui? Eu vou resolver 3 vezes o f de 1 menos o f de quem? 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Quem é o f de 1? 0. Então, vai ficar 3 vezes 0 menos 1. E aqui vai ficar menos 1. E a mesma coisa eu vou fazer para as outras alternativas, tá? Então, é por isso que a nossa resposta fecha a soma de 7. A soma aqui é 7, porque aqui a gente já tem as respostas do que vai ficar, tá bom? A questão 6 fala a respeito de domínio das minhas funções. E eu vou ter que observar o seguinte: a minha letra A, ela não tem nenhuma restrição. Por que ela não tem nenhuma restrição? Porque as funções que a gente vai ter restrição são as funções com fração, com raiz. E daí aqui a gente coloca as duas só para a gente ver se vocês entenderam como é que a gente está montando isso. A nossa resposta formal tá aqui do lado e eu vou liberar esse PowerPoint para vocês lá na nossa sala de aula para vocês poderem olhar com detalhes, tá? Mas o que vocês têm que entender é o seguinte: então, se eu tenho uma fração, o meu denominador tem que ser diferente de 0, tá? Então, é por isso que ele vai pegar esse primeiro pedacinho aqui, ó, e vai escrever que ele tem que ser diferente de 0. Ele vai pegar esse segundo pedacinho, esse segundo denominador, e vai escrever que também tem que ser diferente de 0. Quando ele resolve, ele descobre que o x tem que ser diferente de 5 meios e que tem que ser diferente de menos 1. Portanto, é só escrever formalmente na linguagem, tá bom? O que acontece quando eu tenho uma raiz é que eu não posso ter uma raiz de um número negativo. Vocês lembram disso? Portanto, eu tenho que escrever que o x menos 8, ele tem que ser o quê? Ele precisa ser maior ou igual a 0. Por que igual a 0? Porque eu posso ter raiz de 0, que é 0. A única coisa que eu não posso é ter raiz de menos 2, porque isso já não vai existir. Aqui, ó, eu tenho que me preocupar o seguinte: em cima eu tenho que colocar que ele tem que ser um valor maior ou igual a 0, isso está escrito aqui, e o meu denominador precisa ser diferente de 0. Portanto, eu resolvo as duas sentenças e tenho a minha resposta de domínio aqui. Já a letra E, eu só vou me preocupar, só é ótimo, né? Na letra E, eu vou me preocupar com o meu denominador, só que o meu denominador é uma raiz. Então, eu tenho que falar que tem que ser um valor maior do que 0. Por quê? Porque não pode dar 0, né? E também não pode ser um valor negativo. E a mesma situação se encaixa para de baixo. Só que a gente tem um porém, a gente tem esse 1 aqui na frente. Então, eu até posso ter 0, porque se eu tiver 0, esse 1 não zera o meu denominador. Então, resolvendo, a gente tem formalmente o nosso domínio. E daí, esse domínio aqui, como ele me dá um intervalo, eu posso responder como intervalo também, porque são respostas equivalentes. Outra questão que vocês falaram que vocês tinham dúvida é a questão 7. E ela dá o gráfico de uma função. Então, o que ele está falando? Que eu quero aqui, ó, o meu y. Então, eu quero que o meu y esteja entre 0 e 1. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês com uma outra cor. Eu estou interessada nessa imagem. Então, se eu quero essa imagem, significa que eu vou fazer uma reta aqui, que não ficou muito reta, né? E esse pedaço, ele não vai me interessar, tá? Por que ele não vai me interessar? Porque ele extrapolou aquelas dimensões que eu quero. Esse daqui também não vai me interessar. Ó, aqui também ficou um valor negativo, então esse primeiro pedaço aqui também não me interessa. Então, quem oficialmente me interessa é esse pedacinho aqui do meio e esse daqui. Então, eu vou responder esses valores em relação a x. Esses valores em relação a x, eles estão todos descritos aqui embaixo. Ah, e tem mais uma coisa. Ele não quer que o meu valor seja 0, por isso a bolinha aberta, tá? Então, esse ponto aqui eu tenho que colocar ele como bolinha aberta, portanto, eu tenho que ter 3 uniões
aqui. Outra questão que vocês pontuaram foi a questão 8. E aqui a gente vai ter a função g e a função f. Então, observa que a função g é vermelha e a f é verde. Vamos começar primeiro com a vermelha, que é a nossa função g. Então, entre o ponto 0 e o ponto 2, o que aconteceu com o meu vermelho? Desceu, mas ela não se permanece sendo positiva, porque está do lado de cima do y. Portanto, eu venho no meu esquema aqui ao lado e coloco um sinal de mais. Entre o 2 e 3, ela é negativa, correto? Portanto, negativa, ela está embaixo do eixo do x aqui. Entre o ponto 3 e o 5, ela permanece também negativa, por isso esse negativo. Depois, ela sobe em relação ao x e passa a ser positiva. Depois da função g, a gente vai começar a olhar a função f, que é a função verde. Então, acompanha comigo. Entre o 0 e o 2, o que ela fez? Ela está para cima do eixo de x, então ela é positiva. Entre o 2 e 3, ela permanece sendo positiva, mas do 3 em diante, ela está abaixo do y, então ela é negativa. Como a questão pergunta para a gente quem é esse subconjunto, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma multiplicação desses sinais. Então, eu vou fazer mais com mais, menos com mais, menos, e assim sucessivamente. E o que ele me pergunta? Ele fala que essa multiplicação, eu preciso que eu tenha números o quê? Números negativos, números menores do que zero. Então, eu vou procurar quem está com o sinal de menos, e são esses dois intervalos aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque não tenho esse sinal de igual aqui embaixo. Então, as bolinhas todas aqui vão ficar abertas, tá? E eu vou procurar onde está o negativo. Ah, tá aqui. Então, eu vou fazer o achurado. Aqui, achurado, né? E aí, eu posso responder por conjunto, que a resposta tá aqui. Então, eu tenho que fazer 2 intervalos. Eu também posso fazer até aqui, fechar e fazer uma união, repetir esse começo, certo? E responder. Então, a gente pode estar respondendo dessas duas formas. Outra questão que vocês falaram que vocês tiveram dúvida foi a questão 2, a respeito da quantidade dos elementos. E o que essa fórmula diz? Que quando eu tenho, né, o produto cartesiano, então eu vou pegar a quantidade dos números desse produto cartesiano, que é o 8x menos 2, que é o que ele fala aqui, o número dos elementos do conjunto A, então como ele fala respectivamente, o A é o primeiro, então vou colocar o 5 menos x primeiro, e o número dos elementos do B é o segundo, então o 3x. Aqui vocês vão ter que só prestar atenção que aqui não é vezes, aqui é um sinal de igual, tá? Tá digitado errado. Quando eu resolvo essa equação, eu chego que o meu x é igual a 2 e que o meu x é igual a 1/3. Qual que é o problema disso? Que eu não posso ter 1/3 de elementos, eu tenho que ter uma quantidade de números naturais, portanto, essa resposta não me serve. Então, como o x é igual a 2, ele quer saber a quantidade de elementos de quem? Ele não, na verdade, a gente tem as alternativas e tem que ver qual que é verdadeira, né? Então, agora, eu tenho que pegar esse 2 e colocar em cada situação aqui e ver qual dessas alternativas é verdadeira, mas a verdadeira é a letra C. Porque quando a gente substitui o 2 aqui no lugar do x, eu vou ter 6, né? E ele fala que são 6 elementos, tá bom? Por hoje era isso, um beijo para vocês e até a próxima!